noite a todos. Posso ligar a luz? Nós temos a gratidão hoje de receber o nosso companheiro de doutrina, Wilson Trindade. Ele é orador espírita, ele é da ONG de auxílio a animais, que é o Instituto Talpete, e hoje vai nos presentear com o tema das colônias espirituais dos animais. Vamos envolvê-lo com todo o nosso amor para desenvolver o tema da noite. Boa noite a todos. Mais uma vez, muito obrigado, Messias, pelo convite. A Silva, agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês. Para quem não me conhece, eu sou do Centro Espírita Dr. Luiz Monteiro de Barros, sou médico veterinário, homeopata. E a gente tem um trabalho já no Luiz Monteiro há mais de 5 anos, que é o Evangelho dos Animais, onde a gente pode levar os animais para tomar passe. Alguns dos senhores já conhecem, eu conheço, já vi algumas carinhas lá. E faço o convite aqui para quem quiser, domingo de manhã, 9 horas, pode levar seu cachorro, gato, tartaruga, papagaio, coelho, para tomar passe. Sempre é o passe, né, para a família inteira, que a gente fala. Sempre uma palestra voltada para essa temática dos animais. Então é bem bacana. E até estava conversando aqui com a Silvia, eu fiz uma proposta de a gente fazer um dia aqui o Evangelho dos Animais. Vamos ver agora, depende da casa aí. A gente se coloca à disposição aqui para quando quiserem. Então hoje eu trouxe um tema para falar sobre colônias espirituais de animais. A gente muito ouve falar sobre colônia espiritual, mas a gente tem como referência o nosso lar, por causa do filme do André Luiz, né? Todo espírita quer morrer, desencarnar e ir para o nosso lar, né? É louquinho para chegar lá, conhecer o Bosque das Águas, tomar um chazinho com o Clarencio, encontrar com o André Luiz, né? Ver lá se as câmaras de retificação é como realmente ele fala, né? Então é um sonho de todo espírita, né? Todo mundo quer conhecer nosso lar, mas ninguém quer morrer, né? Então a gente tem que se preparar. Agora, e colônias espirituais de animais? Será que existe na dimensão espiritual colônias específicas que tratam, que cuidam só dos nossos irmãos menores? Irmãos menores é o termo que Emmanuel, André Luiz, Joana de Ângeles se referem aos animais. E quando eles falam que os animais são nossos irmãos menores, olha a responsabilidade que eles jogam no nosso colo. Se eles são nossos irmãos menores, nós somos os irmãos maiores. E qual a responsabilidade de um irmão maior perante um irmão menor? Grande. A mãe sai e fala para o irmão maior: toma conta, não deixa pôr o dedinho na tomada, cuidado com o fogão, olha a quina da parede, não deixa de aprontar nada, olha a janela, fecha a porta. Não é assim? Então, se os animais são nossos irmãos menores, automaticamente a espiritualidade já imputa a cada um de nós uma grande responsabilidade no cuidado e zelo com eles. André Luiz já relata para nós que no próprio Colônia Nosso Lar, a presença de animais nos grupos de resgate no umbral, animais quando ele fala que está sentada na casa, no alpendre da casa, que ele olha para o campo de nosso lar, e ele relata que lá ele assiste a animais domésticos. Ele não fala cachorro, gato, ele fala: eu posso ver animais domésticos. O que a gente entende por animal doméstico? Nós, cachorro e gato, mas um animal doméstico também é uma vaca, um porco, um cabrito, pássaros. Então ele fala que na colônia Nosso Lar tem uma presença muito grande de animais. No trabalho de desobsessão lá da nossa casa, já por várias vezes vem espíritos conversar conosco. Não sei se vocês sabem, mas ali o Luiz Monteiro de Barros, ele fica na região ali do mercado municipal, e tem um grupo ali grande de moradores de rua, de pessoas no vício do álcool, né, de drogas. E o Luiz Monteiro tem um trabalho de café da manhã todos os dias, que acontece há 25 anos, nunca parou, nunca, nem na pandemia, nem Natal, Ano Novo, não para nunca. Então todos os dias, às 5 horas da manhã, tem os grupos que se alternam de voluntários para servir café da manhã para morador de rua. A gente faz o próprio pão, faz lá no Luiz Monteiro, né? 400 a 500 pães todo dia, que faz lá, que assa lá mesmo, faz o café, faz o pacotinho. A gente dá o pacotinho com 2 pães, um copinho de café e uma garrafinha com ração, porque morador de rua sempre tem cachorro, né? Então a gente também dá o alimento para os cachorrinhos. E alguns desencarnam ali na região mesmo e continuam frequentando o Luiz Monteiro na esfera espiritual. E eles vêm conversar conosco na reunião de desobsessão. Para quem não sabe, uma reunião de desobsessão é uma reunião onde, através do médium, o espírito que desencarnou, né,
vem conversar conosco ali no atendimento, como se fosse um atendimento fraterno, vamos falar assim, né? E alguns sabem que estão desencarnados, outros não sabem, e essa função ali da reunião é, de uma forma ou de outra, ajudar e ser ajudado, né? E alguns deles já conversaram para mim que lá eles começaram a fazer um tratamento no plano espiritual, os que já sabiam que estavam desencarnados, e eles falam assim: sabia que aqui eles me dão um tratamento com umas bolinhas? Homeopatia. E sabia que eles têm uma sala aqui que é cheia de animais, cachorros, e a gente foi lá, eles mandaram eu escolher um animal. Eu falei: por que eles mandaram escolher um animal? E você escolheu o quê? Ele falou: escolhi um cachorrinho, um filhotinho. E por que eles mandaram você escolher? Ele falou: porque eu tenho que começar a desenvolver responsabilidade, eles falaram para mim. Então era um espírito que já estava há muito tempo na rua, né? Um homem que há muito tempo já vivia na rua, no vício do álcool. Então o tratamento na espiritualidade lá no Luiz Monteiro era com homeopatia e a adoção de um animal para começar a criar, desenvolver responsabilidade naquele espírito imortal que estava em recuperação. Então a gente vê isso muitas vezes na vida da gente, que o animal ele cria responsabilidade em nós. Quando você adota um animal e leva para dentro da sua casa, você tem que estar ciente das responsabilidades que você está levando junto consigo. A responsabilidade de dedicação de tempo, a responsabilidade que você vai ter de precisar usar dinheiro que talvez você fosse guardar ou comprar alguma coisa para você, para pagar ração, para pagar remédio, para pagar veterinário. Você vai precisar passear com ele. Então você abre mão do seu tempo, abre mão de uma dedicação que era só sua, para compartilhar esse amor com ele. Então ele cria responsabilidade na gente também. Então a gente tem que pensar muito sério quando resolve ter um animal. Então a gente vai falar um pouquinho sobre animais na colônia espiritual, e a gente vai falar sobre colônia espiritual Rancho Alegre. Isso aqui é a referência que a gente vai trazer aqui para vocês. É o livro do irmão Marcel Benedetti, um veterinário que já desencarnou. Ele que foi um dos pioneiros nesse tema de espiritualidade dos animais. Ele fundou um centro em São Paulo com outras pessoas, de nome Aceama. É o primeiro centro exclusivo que trata só de animais, em passe em animais. Quando ninguém pensava em dar passe nos animais, ele já fazia isso lá atrás, há mais de 20 anos. E ele deixou para nós vários livros psicografados, intuídos, né? Ele falava que tinha uma intuição muito grande. E Todos os Animais São Nossos Irmãos é um livro que vai relatar o que acontece nessa colônia Rancho Alegre. Por exemplo, ele vai contar para nós que se nós encarnados gostamos de animais, quando a gente dorme, a gente pode ser desdobrado e vamos ser atraídos para cursos que acontecem na colônia Rancho Alegre. Olha que interessante, essa colônia Rancho Alegre, ela fica na região ali de Minas Gerais hoje, do tamanho mais ou menos do estado de Minas, a segunda maior colônia de animais do mundo, só perdendo para uma que fica na savana africana. Então a gente vai começar a falar sobre essa colônia. Então ele vai contar aqui a história do Guilherme, que é um veterinário que está encarnado, e ele inicia um aprendizado na vida dos animais. É interessante que o Guilherme, ele não acreditava em espiritualidade. Então vão começando a acontecer fatos para que ele se conectasse com a espiritualidade. Assim como nós, a maior parte de nós chega como na casa espírita? Pelo amor ou pela dor? Mesma coisa aconteceu com o Guilherme, né? Então Todos os Animais Merecem o Céu, Marcel Benedetti, foi o primeiro livro dele. E o segundo são Todos os Animais São Nossos Irmãos, é o segundo, onde a gente vai ter as duas referências. Marcel Benedetti deixou para a gente cerca de 15 obras. Então ele fala que os animais vivem no Rancho Alegre, na proteção e cuidados de amigos espirituais. Muitas pessoas perguntam assim: Wilson, é uma pergunta mais frequente, por que o animal sofre? Por que o animal sente dor? O animal é tão bonzinho, não faz mal para ninguém, por que ele passa, por situações doloridas, dolorosas, por situações complicadas? E aí a gente vai buscar uma resposta em Emmanuel. O Emmanuel fala para nós que a dor também é um mecanismo de evolução. A dor é um mecanismo de aprendizado. Então, apesar dos animais não terem expiação, os animais, através da dor, crescem, evoluem e aprendem também. E os humanos, nós que estamos com eles como tutores,
nós aprendemos muito também. Porque quando um animal adoece ao nosso lado, por exemplo, nós nos dedicamos a eles. A gente vai procurar pesquisar sobre determinada doença, a gente vai fazer o melhor que pode. A gente passa por situações, a gente tem que desenvolver, às vezes, habilidades, comportamentos, predicados que a gente não tinha. Eu tenho que ser paciente, resiliente, dedicado, mais amoroso, mais companheiro, abrir mão do meu tempo, mais altruísta. Então eu vou desenvolvendo habilidades que talvez, se um outro humano ficasse doente, eu não teria tanta paciência, eu não abriria mão de tantas coisas minhas para cuidar dele. Isso a gente vê muito. As pessoas às vezes são muito mais dedicadas aos animais do que alguém da família. E é errado isso? Não. Cada um tem as suas escolhas. Não tem o certo, não tem o errado. Tem o que você acha correto naquele momento. E naquele momento você fez de uma forma. Talvez daqui a uma semana, um mês, um ano, você olhe lá para trás e perceba que você teria feito diferente. Mas naquele momento você está fazendo o melhor. Então esta colônia fica no Brasil e tem a dimensão parecida com o estado de Minas Gerais. Guilherme é levado para conhecer a colônia, possui ruas, casas, jardins, prédios, uma beleza incrível. Então, sempre que o Guilherme dormia, a gente dorme, nós somos atraídos para regiões nos quais nós nos sintonizamos. Então, por exemplo, se você gosta de bagunça, de bebida, de estar sempre em bar, usa drogas, por exemplo, quando dorme vai fazer o quê? O corpo vai ficar na caminha, mas o espírito ali vai ligadinho pelo cordão de prata, que nem uma pipa, vai para onde? Vai ser atraído para regiões, para lugares onde eu me sinta bem, onde eu tenha sintonia. Se eu gosto de bebida, eu vou ser atraído para lugares onde vai ter bebida, onde eu possa bagunçar, até porque eu vou ter companheiros ligados a mim na mesma sintonia e que vão me levar junto. Porque na verdade, quando a gente dorme, que a gente é levado para essas regiões, nós servimos como pilha, energia para os desencarnados, que através da nossa presença acabam se alimentando da nossa energia, do nosso fluido vital, do nosso ectoplasma. Então para eles também é interessante essa ligação fluídica conosco. Mas o Guilherme era um veterinário que, apesar de não acreditar na espiritualidade, cumpria com o seu papel, era um bom médico, dedicado, um bom filho, ele tinha bons predicados. Então a espiritualidade, percebendo que ele precisava se desenvolver em determinados aspectos, começa a levá-lo para aprendizado da colônia espiritual. Pessoas, animais transitavam pelas ruas. Gustavo, o amigo espiritual encarregado de mostrar o local, explicou que cada prédio é um setor especializado. Se a gente lembrar no livro Nosso Lar, no filme Nosso Lar, André Luiz fala para nós isso, que tem os ministérios em Nosso Lar. Ministério da Reencarnação, Ministério que cuida da parte da alimentação, o Ministério que cuida de tudo. Cada setor, cada prédio é um ministério específico em Nosso Lar. E não difere muito nosso aqui. Nós não temos os nossos ministérios também aqui. Só que um grande detalhe: nas colônias espirituais, aquele que comanda, aquele que está no, vamos chamar assim, poder, não é o que é indicado, o que é votado, o que é amigo, que faz conchavos. Aquele que lidera, que comanda em Nosso Lar, é o que mais ama. Então, naturalmente, aquele que mais ama, aquele que mais trabalha pela comunidade, aquele mais que faz pelo próximo, é que naturalmente é conduzido para posições de liderança. Então, isso já fica a dica para nós, né? Tem que movimento no rancho, move-se com a rapidez do pensamento e a velocidade maior do que a da luz, cobrindo distância em segundos. Então imagine, ele fala que a colônia, o Rancho Alegre, é praticamente do tamanho do estado de Minas Gerais. Grande. André Luiz fala para nós que Nosso Lar usa os aerobus, né? E aqui ele vai contar para nós aqui logo a seguida, que existem métodos de transporte, que eles usam carros de transporte também. Porque alguns dos trabalhadores, e a maior parte dos trabalhadores da colônia Rancho Alegre, são encarnados. Olha que interessante. Uma grande parte, nós que gostamos de animais, quando a gente desdobra durante o sono, a gente vai para lá trabalhar. E vai fazer o quê? Você vai ajudar a cuidar dos animais, você vai estudar. Eles relatam que há vários cursos, e até por isso que a gente hoje vê essa crescente tão grande de ONGs, de pessoas se preocupando com a causa animal. Por quê?
porque durante o seu sono vão para lá e estudam sobre essa temática, e quando acorda traz uma lembrança que precisa fazer algo, que precisa ajudar, é impelido a criar institutos, a criar ONGs, a tomar atitudes para beneficiar os animais e também o ecossistema, porque a colônia Rancho Alegre não cuida só da parte animal, mas cuida também da parte de ecossistema do planeta. Olha que interessante, para que a gente cuide das nossas plantas, dos nossos rios, né, do nosso ar, que é tão importante para nós. Então, para Guilherme, alguém desdobrado, então lembrando, Guilherme estava vivo, né? Não estava encarnado ainda. Devido à ligação com o corpo físico, não se locomove com a mesma rapidez. Então, para se locomover, usam esteiras ou um veículo aberto com 2 lugares. Não tem muita diferença daqui. Quer dizer que na colônia usa carro? Sim. André Luiz trouxe isso para a gente na década de 40 da psicografia. Achavam que Francisco Cândido Xavier era louco, né, quando ele falou. Esteiras, a gente já não vê esteiras quando você vai viajar para alguns lugares, ou no próprio aeroporto, você não sobe na esteira, às vezes para se deslocar, você está cansado com a mala, a esteira não leva você. Tem parques aí para fora, na região do mundo, aí nos Estados Unidos, parques na Disney, tem esteiras gigantes para que a gente possa se locomover mais rápido. Então não tem nada de diferente do que ele está falando aqui. Ele pede a Guilherme que feche os olhos para não dar vertigem, e segundos depois chegaram. Aqui ele está abreviando, mas é um capítulo que o Guilherme entra no carro e ele quer observar tudo na colônia, e o monitor dele lá fala: olha, é melhor você fechar o olho, porque a velocidade é muito... Não, eu vou ficar bem. O que acontece? Ele não fecha o olho, quando acaba ele... normal, vomita na colônia espiritual, vomita, ele está vivo, ainda tem fluidos. Lembra que no Nosso Lar eles se alimentavam de alimentos? Tinha um capítulo no livro Nosso Lar sobre a comida que entrava de uma forma clandestina na colônia. E aí o ministro teve que tomar medidas drásticas para fechar esse comércio. Está escrito lá, se eu não me engano, no capítulo 22 ou 23 do livro Nosso Lar, falando sobre isso, sobre alimentação. Então, é normal, o espírito acabou de desencarnar, o espírito está encarnado, se alimenta, ainda tem como se tivesse fluidos dentro dele que acabam atrapalhando. Eles visitam o prédio central, que tem todo o mapa do rancho, e cadastraram todos os trabalhadores através de crachás que emitem um sinal eletromagnético captado por um comando central. Organizado. Então tem crachazinho, você passa. Hoje a gente não tem câmera na cidade inteira. Isso já existe. Isso é uma cópia do plano espiritual. Vai chegar um momento que a gente vai estar, hoje a gente já está vigiado o tempo todo. Você pega o teu celular, você vê lá, sei lá, você vai pesquisar o preço de um sapato, por exemplo. Daqui a pouco, toda hora que tu entrar, vem um monte de anúncio de sapato, porque eles percebem os teus gostos. Então você está o tempo todo monitorado. E no plano espiritual também, onde você passa para o teu crachá, eles sabem que você está dando, está ali. Existe um pulso magnético, uma sintonia, e eles sabem por onde você está caminhando ali. Essa central tem informação de todos os pacientes e trabalhadores do rancho. Então esse comando central, além de controlar os trabalhadores encarnados e desencarnados, tem o controle de todos os animais que se encontram dentro da colônia. Olha que interessante. E ele vai relatar para nós, por exemplo, um animal que desencarna por dor e sofrimento. Ele é encaminhado para um determinado departamento. Esse animal, quando desencarna com dor ou sofrimento, ele tem a sua memória automaticamente apagada. Automaticamente ele tem uma despolarização neuronal, que é para não ter mais sinapses, e aquela lembrança de dor que ele passou no momento do desencarne fique reverberando, e ele fique com algum tipo de trauma. Não que aquela experiência que aquele animal teve, dolorosa, dolorida, né, algum trauma, seja retirada dele. Não. Vocês entendem? Ela é apagada, nebulada, mas aquela experiência fica no espírito dele, porque ele é um espírito imortal em evolução, e aquela experiência que ele vivenciou é de suma importância para que aquele princípio inteligente continue crescendo, se alicerçando e evoluindo. Porque todos nós somos criados o quê? Simples e ignorantes, e estamos evoluindo do átomo ao arcanjo. Qual é a minha diferença para um animal, para um cachorro? Tempo de evolução. Todos nós somos filhos de Deus. Todos nós somos criados simples, ignorantes, e através das fieiras da reencarnação, adentrando no reino mineral, adentrando no reino vegetal, passando para o reino animal, e hoje nós como homens, mas ninguém nasceu pronto.
Nem Jesus nasceu pronto. Jesus também passou por todas as escalas evolutivas, porque se Jesus já fosse criado Jesus, Deus era injusto. Mas aí você pega a pergunta número 1 do livro dos Espíritos: que é Deus? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E aí nas complementares, nas seguintes, ele vai falando, né, que ele é soberanamente justo e bom, onipotente, onipresente, onisciente. Então, se ele não fosse, se Deus não tivesse todos os predicados, já pensou ele: não, Jesus, tu já nasceu pronto. Não é assim. Mas Jesus falou assim: ó, vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. Ele deu a fórmula para a gente. Ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Por que ele falou isso? Porque ele já deixou a fórmula para a gente. Ama teu próximo como a ti mesmo. É a fórmula para a gente crescer e evoluir. E a gente está tentando, mas a gente é teimosinho, né? Mas a gente pode fazer o que ele faz e muito mais. Ele falou isso: vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. Defesa do rancho, ó. A entrada é protegida por portais que se abrem automaticamente aos cadastrados, impedindo que invasores possam entrar. Você tem o teu crachazinho. O crachazinho emite um sinal, você pode passar por os lugares porque o teu crachazinho está cadastrado ali. Para quem não está cadastrado ou quer invadir a colônia espiritual, o que acontece? No livro Missionários da Luz, a gente tem um relato quando André Luiz vai visitar Casa Transitória de Fabiano, eu acho que é isso, né? Tem as proteções eletromagnéticas. Eles vão sofrer um ataque de grupos que querem invadir lá a colônia, então eles ligam as proteções eletromagnéticas e eles falam: se o espírito se aproxima, ele toma um tipo de um choque que parece para ele que ele vai morrer, mas ele já está morto, né? Mas ele toma um eletrochoque onde vai mudar a sintonia dele, vai mudar a polaridade, e é como se causasse um desmaio no espírito. Mas é simplesmente para assustar e para afastar. Mas toda a colônia precisa ter essa proteção, né? Eles falam. Então, aqui, a defesa do rancho é feita com armas elétricas que produzem raios dolorosos. Os encarnados acordam com dores de cabeça e os desencarnados desmaiam. Porque tem encarnados também que fazem parte da turma ali dos mal acabados, que a gente brinca lá, dos bagunceiros, que querem invadir. Então, interessante, ó. Encarnado acorda com dor de cabeça e os desencarnados desmaiam com aquele choque, porque os raios têm uma característica de mudar o padrão vibratório semelhante ao passe magnético. Então, quando a gente vai tomar o passe, a gente sabe que se a gente estiver aqui concentrado, né, receptivo, não pensando no jogo do Palmeiras, nem na novela que vai começar, a gente está apto a receber e vai receber bem. E a gente sabe que o passe é muito importante, porque a gente vem na casa espírita. O maior tratamento é esse. Você adentrou a casa espírita, no momento da palestra, cada um de nós já está sendo assistido aqui. E não esqueçamos que na maior parte das vezes, não sei se os senhores sabem, a gente vem na casa espírita para receber, né? Eu vou lá que eu vou receber o passe, vou tomar aquela aguinha milagrosa, depois vou tomar passe com fulano de tal, aquele cara que me dá o passe é bom, ele assopra, balança, eu saio de lá, porreta, né? Mas o melhor tratamento é esse, ó. A gente está aqui. E quando a gente chega na casa espírita, é como se cada um de nós fosse motorista de um grande ônibus escolar. Porque a espiritualidade sabe assim: o Messias hoje tem trabalho na casa espírita. O que ele faz? Onde o Messias vai passando durante o dia, a espiritualidade diz: esses dois aqui estão precisando de ajuda. Cola nele aí que vai bem. Aí vai na padaria, conversa com o cara, tem mais um traz. Quando a gente chega aqui, às vezes ele está assim, 30 espíritos junto com a gente. Aí o Messias para o ônibus aí na porta, desce 30 com ele aqui. Aí eles entram para cá, acho que é festa, olha, um salão grande, acho que vai ter bolo, salgadinho, estão desencarnados, né? Bagunceiro. Aí chega aqui, o que acontece? Cada um de nós, no momento que senta aqui nesse salão, a espiritualidade está aproveitando que nesse momento eles estão se utilizando do nosso ectoplasma, da nossa energia. Eles estão retirando de cada um de nós o que a gente pode doar de melhor. E aí esses espíritos que vêm conosco, nesse momento aqui, estão sendo todos trabalhados, estão sendo ajudados, estão sendo esclarecidos, estão sendo tratados, muitos estão machucados, mutilados, e essa energia, esse ectoplasma que cada um dos senhores que está aqui hoje, que veio para receber, mas na verdade os senhores estão dando, e é muito melhor dar do que receber. Quando você dá, você se sente bem, faz bem para nós. Já tem estudos falando que a fibromialgia é acúmulo de ectoplasma, e aí muitos médicos
já da parte da ciência e da espiritualidade, recomendo para pacientes com fibromialgia fazer caridade. Arruma um trabalho voluntário, vai fazer uma sopa, vai trabalhar na costura, faz um enxovalzinho de bebê, vai conversar com um idoso numa instituição de longa permanência, porque quando você doa aquele excesso de ectoplasma que muitas vezes está acumulado entre as falanges dos dedos, entre as articulações do pulso, né? Ele começa a fazer força como se estivesse querendo expandir a teus ossos. E aí quando você trabalha para o próximo, você está doando energia, doando ectoplasma, e aí aquelas excesso de energia que você tem, ela é doada e as dores passam. Isso tem alguns estudos, alguns métodos já falam sobre isso e recomendam. E a gente sabe, quando você trabalha, vou pôr aqui entre aspas, para ajudar na caridade, você sabe que você sente uma satisfação muito boa. Isso é bom para a gente. Ah, mas eu não gosto de fazer caridade. Mas vai fazer mesmo assim que o outro que está recebendo gosta. E é um exercício. Para a gente ser amoroso, a gente precisa treinar. Para você ser um bom piloto de avião, você tem que pilotar muito, treinar muito. Para você ser um bom engenheiro, você tem que estudar muito, muito cálculo. Para fazer amor à caridade é a mesma coisa, é a prática. No momento atual que a gente está, a gente ainda faz forçado. Chegará um momento que a gente vai fazer o bem para o próximo naturalmente, né? Vou pular essa parte dos caçadores. Aí, agrupamento. Os animais são agrupados no mundo espiritual por afinidade. Senão um cão e um gato teriam problemas, pois eles mal distinguem a mudança de dimensão. Olha que interessante que ele fala isso. Nós temos cães e gatos, por exemplo, que convivem muito bem, mas tem cão e gato que não convivem muito bem ainda. Então eles têm essa preocupação. Olha que interessante. O cãozinho fica na região do cãozinho, o gatinho, o bovinho, o cavalinho. Numa outra conversa lá na reunião de desobsessão, que eu falei que aquele espírito veio conversar comigo, outros, né, veio conversar bastante comigo sobre animais. Eles falam: ah, seu Wilson, sabia que no domingo, quando tem um negócio dos animais, a gente está aqui também, eles põem a gente aqui para escutar, para a gente trazer os animais? Eu falo: é verdade? Eles falam que a gente tem, e para ajudar também, que a gente traz outros animais que estão machucados, mutilados. Um relato muito interessante. Lembra quando aconteceu aquele negócio com as búfalas de Brotas, que um monte de búfala morreu, desencarnou porque ficaram abandonadas no sítio, numa fazenda, não tinham água, comida? Muitos animais desencarnaram. Os médiuns conseguiam ver algumas búfalas sendo atendidas lá. A gente vê muitos animais, não só cachorro e gato, no trabalho, sendo atendido no trabalho espiritual. E olha que interessante, eu acho que eu falei isso aqui da outra vez, mas é bacana de falar. Quando chega aquele animalzinho jovem, filhotinho, serelepe, destruidor de chinela havaiana, né, comedor de pé de sofá para tomar o passe, não fica quieto, né? Aquele fogo de filhote. Aí a espiritualidade está dando passe. Aquele animalzinho tem energia para dar e vender. O que a espiritualidade faz naquele momento? Em vez de estar dando energia para aquele animal, ela está retirando. Porque ele tem muito, tem excesso. Precisa dar uma acalmada, né? Senão o tutor não aguenta, vai devolver, ele quer devolver. Aí tira aquela energia e coloca como se fosse numa esfera plástica, transparente, e a gente vê que aquela cor de energia é na cor verde, saúde. Fica ali. Daqui a pouco chega um animalzinho lá, 17 anos, com câncer, velhinho, né, dificuldade para andar, aí senta no colo da vozinha ali para tomar o passe, está precisando de energia. O animal é a vozinha, não é? O que eles fazem? Vão naquela esfera verde, aquela energia do destruidor de Havaiana, e aí aquele animal idosinho e aquela senhorinha que está com ele recebe. E o interessante é que toda vez que a gente está com o animal no colo, assim como uma criança no colo, o que a gente fica fazendo? Passa a mão na barriguinha, passa a mão na cabecinha, cutuca o sovaquinho do animal, mexe na patinha, enfia a mão na boca, a gente não para. O que a gente está fazendo? Está tendo uma troca de energia, uma permuta de energia. Então a nossa energia vai para eles, a deles vem para nós. Por isso que hoje a gente vê muito animal adoecendo. Porque como é que está a nossa energia? A gente está ansioso, a gente está depressivo, a gente está nervoso, a gente é egoísta, a gente briga, xinga no trânsito. Aí eu chego em casa, pego meu animal no colo. Permuta. Então a gente vê muito animal hoje com doenças muito similares a nós. Animais com Alzheimer, muitos animais com câncer. Animal tem Alzheimer, muitos. Não são poucos não hoje. Até porque a longevidade deles também está que nem a nossa, está aumentando. Então, com o tempo de vida, novas doenças aparecem. E os animais manifestam também.
Se tivéssemos uma boa evidência, notaríamos a presença de animais à nossa volta. Eles transitam facilmente entre uma dimensão e outra. Tem um relato no livro também, ele falando de um animal que desencarnou, um cão de grande porte, um cão fila, morava com uma família de japoneses, e esse cão viveu até os 20 anos. Ele desencarna e tinha um menininho de 3 anos que brincava muito com ele. Então, quando ele desencarna, ele ainda fica um bom tempo na casa onde ele morava com a família, e era levado e trazido de volta pela espiritualidade, porque o animal também sentia falta, e o menininho de 3 anos conseguia ver. Então ele ainda brincava com o menininho. E aí até que uma família resolveu adotar um outro cachorro, e é relatado que esse cachorro de 20 anos ensinava comportamentos e hábitos para o filhotinho que a família gostava. Tanto que, em determinado momento, a família falou: eu acho que esse cãozinho é a reencarnação do Argos, porque ele faz tudo igual. E a gente tem um relato desse do próprio Chico Xavier, da boneca que ele ganha um filhotinho novo, e ela tinha mania de coçar. Ele falava assim: ah, boneca, eu estou com pulgas. Aí ela vinha, abria a camisa do Chico e ficava passando a patinha com os seus para cavar, né, achar a pulguinha. E quando ele ganha um filhote, ele brinca e fala para o filhote: ah, eu estou com pulgas. E ele faz o mesmo comportamento. As pessoas falam: olha, Chico, é a boneca que voltou para você, né? Ele fala: não, a boneca está aqui ao lado, ensinando ela esse comportamento. Está relatado na mediunidade de Francisco Xavier. Então eles fazem isso também. E aí o cãozinho vem para o seu lado. Qual que é a missão do cãozinho? A missão do cãozinho é despertar virtudes em nós, despertar amor, despertar carinho. As pessoas falam: meu animalzinho desencarnou, será que ele pode voltar para o meu lar? Pode, ele vai voltar. E como é que eu faço para achar? Tem que ficar indo de loja em loja, tem que ir na ONG de não sei quem, tem que ir na Viva Bicho, tem que ir na DVA, tem que ir na Patinhas de Brilho, tem que ir no Instituto Talpete ver? Não precisa fazer nada. Olha que história interessante. Hoje de tarde chegou para mim, uma pessoa me contou, um morador do meu edifício comprou um pug. Pug é aquele cachorrinho pequeno, né? Assim, que lembra um piquinês reduzido. É o cachorrinho do Homens de Preto, do filme do MIB. E esse homem comprou o pug, ficou com ele 6 meses e não tinha jeito. O pug não obedecia a ele, fazia as necessidades pela casa, destruía tudo. Ele pegou e resolveu passar o pug para frente. Deu o pug para uma pessoa. O que aconteceu com a outra pessoa? Mesma coisa. Não respeitava nada, destruía tudo, fazia bagunça na casa. E ele ficou assim, mudou de 4 casas e ninguém pegava porque o bicho era um destruidor. Até que devolveram para o homem, para o original, para o primeiro. Ele falou: não quero, eu vou ficar com ele. E aí ele pegou de volta e aí estava conversando com a vizinha de porta dele. A vizinha de porta havia perdido, né, o animalzinho dela havia desencarnado há um pouco mais de 1 ano e ela não havia pegado mais nenhum animal ainda porque ela não se sentia preparada. E ela viu aquela situação do vizinho e falou: eu vou soltar ele na rua porque eu não vou ficar com esse cãozinho, né? Esse destruidor, né? Bagunceiro, morde todo mundo, não sei o quê. A mulher pegou, olhou para ele assim, olhou os olhinhos dele, viu alguma coisa que chamou a atenção. Ela falou: deixa ficar comigo, eu vou fazer uma experiência. Quando colocou ele no chão e abriu a porta, adivinha o que o cãozinho fez? Ele entrou no apartamento, foi direto onde era a caminha dele, sentou, e ele tinha um hábito de pular no sofá, no braço do sofá e encostar no encosto, que é encostado na janela do apartamento, e ficar olhando lá para baixo. Foi a primeira coisa que o animalzinho fez. Tirem as suas conclusões. Falou que nunca mais esse animalzinho fez nada de errado, não destruiu nada, e até hoje ele repete os comportamentos do cãozinho daquela senhora. Então você não precisa fazer nada. Se ele tiver que voltar, a espiritualidade dá um jeito. Porque Einstein falava: a maior força que existe no universo é o amor. E quando se cria laços de amor, seja com o animal ou com o ser humano, são laços inquebrantáveis. É o parentesco espiritual que Kardec traz para nós no Evangelho. Esse parentesco espiritual é criado através de relações de amor, relações de afeto, relações de carinho. Então esse animalzinho voltou para ela. O controle é feito através de uma tela que parece de TV, acionado mentalmente, e as informações são recebidas direto no cérebro. Como controlar tantos animais ao mesmo tempo? Então ele fala: o controle não precisa ter um celular, não precisa ter um computador. Na Polônia, a gente já tem uma evolução mental
um controle mental maior, onde você já controla. Hoje a gente já não tem casas automatizadas. Eu fui num apartamento em São Paulo, que é tudo por comando de voz, tipo Alexa, né? Alexa, uma música tal, abre o vidro, fecha a porta, liga a TV, acende a luz. Por voz a gente já não tem o comando de tudo. A gente lembra que tudo aqui é uma cópia bem mal feita lá do plano espiritual. Então no plano espiritual, os comandos, eu não preciso de mais nenhum equipamento. Eu penso, abre a porta, fecha ali, liga o ar, acerta a temperatura, e você já tem todos os comandos, porque você já se comunica mentalmente. Então é isso que ele está falando para nós aqui. Aqui a parte do organismo, eu não vou entrar nessa parte, porque é uma parte mais complicada, mas eu quero só continuar. Quanto tempo ainda tem agora? Entendeu? Mas a gente estava falando de dor nos animais, eu estava falando que eles têm uma despolarização, porque eles não têm necessidade de ficar reverberando dor. Então eles explicam que um animal que desencarna com dor e sofrimento é um animal que vai reencarnar com uma brevidade maior, mais rápido. Então, por exemplo, ele traz algumas situações no livro. Ele conta de uma situação de uma gata, de uma cadela, me perdoe, que estava no cio, numa periferia de uma cidade litorânea do Brasil, e ela está numa região onde tem muitos cachorros de rua. E essa cadela no cio, ela começa a atrair muitos machos para cruzar com ela. Começa a ficar muita bagunça na rua. Uns meninos e uns moradores, não gostando da bagunça, para afastar os outros animais, começam a jogar pedras nessa cadela, começam a dar umas pauladas nela. A espiritualidade percebe que ela vai desencarnar em virtude de um espancamento. Os alunos estão na colônia Rancho Alegre estudando sobre tratamentos para animais. O professor recebe um comunicado, um chamado mental, que precisavam da ajuda naquele momento, porque um animal ia desencarnar e eles precisavam de ajuda. Então ele para a aula naquele momento, onde tinha alunos encarnados e desencarnados, e fala: precisam da nossa ajuda. E ele explica o que quer, fala: vamos rapidamente para lá. E eles se deslocam para essa cidade, no litoral brasileiro, e se aproximam daquela cadelinha que está sendo espancada, está sofrendo dor. Quando eles percebem que a cadelinha vai desencarnar, antes dela desencarnar, os alunos e o professor já fazem um desligamento daquele princípio inteligente, daquele corpo físico, adormecem ela para que ela não guardasse mais aqueles momentos finais de dor, e automaticamente ela já é levada para a colônia Rancho Alegre. É falado que ela é colocada dentro de uma incubadora, tipo uma incubadora de maternidade de bebê, e ali naquela incubadora ela recebe um influxo de cores e tonalidades diferentes: verde para a saúde, o amarelinho lá para se harmonizar, o azul para a paz, e ali ela já começa a sofrer um processo de miniaturização, que é o que a gente vê também no livro, na obra de André Luiz, no livro Ação e Reação, que é a reencarnação de Segismundo. Não sei se todos já leram sobre os capítulos, não pesquisem a reencarnação de Segismundo. É um espírito que vai reencarnar e precisa se harmonizar com o pai e com a mãe, porque eles tiveram alguns conflitos em outras vidas. Mas o que eu quero, por que eu falei da reencarnação de Segismundo? Porque nessa obra de André Luiz ele também relata esse processo de diminuição do tamanho do perispírito, até que ele chegue no tamanho ali quase de uma amora ali, de um átomo, que é para poder ser introduzido no ventre da mãe. Então esse processo de diminuição ele é relatado, e de esquecimento. E com o animal não é diferente, porque o princípio inteligente que entra no reino animal, o processo reencarnatório, ele é igual, apenas se torna mais simples ou mais complexo de acordo com a evolução daquele princípio inteligente. Com certeza a reencarnação, por exemplo, de uma abelha que ainda não tem órgãos desenvolvidos e determinados atributos do seu corpo físico, ela é muito mais simples e mais rápida. E uma informação interessante, ele fala: quanto mais simples aquele princípio inteligente, mais rápido e tranquilo é a reencarnação. Quanto mais evoluído e mais complexo for ficando, quanto mais livre-arbítrio desenvolvido, a reencarnação ela demora um pouco mais e é mais trabalhada. Por quê? Imagine,
um princípio inteligente que acabou de sair do reino vegetal e adentrou no reino animal e está reencarnando, vamos lá, como formiga. Vocês podem estar pensando que eu estou louco aqui, né? Mas é assim que funciona, pessoal. A encarnação ela vai se dando por reinos, tá? Então, a gente tem que ver que o mineral é um princípio inteligente já. Você coloca um mineral, uma pedra, pega uma lasca de pedra, você coloca no microscópio, você vê que ali tem célula, ali é viva, é vida ali. Uma planta, a mesma coisa. A planta ela já está tendo aprendizado, ela já está se desenvolvendo. O animal, a mesma coisa. Então, quanto mais complexo for, mais trabalhoso. Quando a gente vai reencarnar, a espiritualidade simplesmente não fala assim, ó, manda lá o princípio inteligente do Wilson, que ele vai reencarnar de novo. Não, é feito todo um estudo. Como é que aconteceu em minhas outras encarnações? O que eu aprontei? O que eu posso melhorar? Quais as situações que eu vou ter que passar para que eu me aprimore? Né? Eu vou ter alguma expiação? Eu vou passar por alguma prova? Então a espiritualidade, quem vai ser o pai dele? Quem vai ser a mãe? Ele vai casar com quem? Não que isso seja determinado fixamente. Nós temos um livre-arbítrio. A gente pode mudar alguma coisa, mas existem determinadas situações chaves que já são predestinadas, que a gente já vai trazendo no nosso código genético espiritual e vai transmitir para o nosso código genético físico. Às vezes uma doença que eu venho para ter, por exemplo, um câncer, por exemplo, eles fazem uma programação que eu tenho um câncer com 30 anos de idade, porque numa outra encarnação, por exemplo, eu fumei muito. Então eu venho com comprometimento nas minhas cordas vocais, na minha parte cardíaca, na minha parte pulmonar, mas é designado que com 30 anos eu vou ter um câncer nas minhas cordas vocais. Só que nessa encarnação, o princípio inteligente, esse que veio e hoje está com o Wilson, por exemplo, está indo bem, não está fumando, parou de aprontar, não está fazendo muita estripulia, respeita a família, trabalha direitinho. Quando vai chegar aos 30 anos, para aquele câncer ser desencadeado através do meu mapa genético, a espiritualidade fala assim, cara, ele está indo bem, segura aí, vamos dar uns 5 anos aí, vamos ver o que acontece. E continua trabalhando, vai indo bem. Quando chega a 35, fala assim, está na hora de disparar aquele câncer, o que vamos fazer? Não, segura mais um pouco, dá mais uma moratória aí que está indo bem. Tanto que Paulo falou, o amor cobre a multidão de pecados. Então você não precisa espiar. Se você decepou o outro, você vai ter que ser decepado. Não é porque você fez um monte de aborto numa vida que na outra você vai ter que ser abortado um monte de vezes. Não, você pode reencarnar como um médico ginecologista e trazer à vida centenas de crianças através do parto. Então, você vai trabalhando, vai melhorando, chega um momento que a espiritualidade fala, olha, aquele câncer que era para ter vindo, vai vir como uma perda de voz, uma infecção, porque a pessoa se dedicou. Então, quando Kardec pergunta para os espíritos, qual é o objetivo da reencarnação? Os espíritos respondem para Kardec, evolução, aprendizado. Então, todos nós estamos aqui hoje para isso. Nós estamos encarnados para quando a gente sair dessa encarnação, chegar do outro lado melhor que aqui chegamos. E como é que a gente vai fazer isso? Nos esforçando. Leitura, estudo, dedicação ao próximo, ama teu próximo como a ti mesmo. É isso que a espiritualidade quer de nós. Que a gente faça esforço. É fácil? Não é fácil. É muito difícil. Porque a gente está encarnado. A gente tem a sedução do corpo, os prazeres materiais, dinheiro, sexo. É muito bom. Quem vai falar que não é bom? É bom. Então a gente tem que saber as medidas das coisas, para a gente não deixar se perder e se desviar. Porque a gente, fazendo o melhor que a gente puder, a gente vai estar caminhando. E os animais têm essa função. Os animais têm a função dessa, de despertar virtudes que estão adormecidas dentro de nós. Em contrapartida, a gente tem que dar para eles amor, carinho, a gente tem que ajudar eles a se desenvolverem. Outra pergunta que Kardec faz no Livro dos Espíritos: os animais podem escolher a sua próxima encarnação? Responde para o Kardec: não, eles não têm livre-arbítrio. Nós temos livre-arbítrio. A gente sabe que o livre-arbítrio é eu poder fazer a escolha que eu quiser, mas eu tenho que entender que essa escolha tem uma consequência. Os animais não têm livre-arbítrio, mas eles já fazem escolhas. Eu vou comer essa agora, né? Eu vou fazer o xixi aqui, o cocô ali. E a gente tem que ensinar eles, né? Senta, dá a patinha, caminha, não pode pular no outro cachorrinho, não pode atacar ninguém na rua. Você vai desenvolvendo habilidades nele.
Você fala com ele, ele te entende. Você briga com ele, ele se acoa. Quando eles aprontam, você chega em casa: quem destruiu esse sofá? Ele já corre para o canto dele e sabe: vai sobrar para mim, fui eu. Eles sabem, eles são danados, eles testam a gente o tempo todo. E eles ficam parecendo com a gente. Vocês podem olhar, fisicamente e comportamentalmente. Chega cachorro no consultório, você olha para a cara do cachorro e olha para a cara do tutor, é igual. O jeito de se portar, a posição, o jeito de andar. Tem cachorro, tem tutor que entra mancando de muleta, né, ou de bengala. O cachorro também claudicando. Mas o que esse cachorro tem? Não tem nada, ele copia. Então eles copiam o nosso comportamento, o nosso jeito de ser. Se você é uma pessoa nervosa, ansiosa, como o animal vai ser? Nervoso e ansioso. Se você é depressivo, o animal vai ser depressivo. Se o teu lar tem muita briga, confusão, esse animal vai adoecer, vai ter dermatite, vai ter câncer. Aí você tem que tratar o animal e a família. Não dá para tratar só o animal. Hoje a gente chama a família muito espécie, tem que tratar todo mundo. Bom, pessoal, muito obrigado. Desculpa uma coisa, agradeço pela oportunidade. Boa noite a todos.